E aí, galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aulas de matemática começando nessa sexta-feira linda. Última aula da semana, que coisa maravilhosa. Final de semana chegando, friozinho, já dá pra fazer aquela feijoada. Não, feijoada dá pra comer o tempo todo. Aquela vaca atolada, também comi essa semana. Canjiquinha, dá pra fazer, não dá? Caldo de feijão, caldo de abóbora com camarão. Mentira, gente, dá pra fazer muita... Gente... Que noite louca é essa, tá? Que noite louca. Essa noite passada, eu sonhei que a Emily estava fazendo chocolates e vendendo chocolates. E por acaso eu e minha esposa fomos comprar chocolate lá na casa da Emily. E chega na casa da Emily e ela oferece um chocolate, pode fazer, tá? Maravilhoso, o chocolate mais gostoso que eu já comi na minha vida. Que a Emily estava fazendo, coisa louca. Só que aí ela estava desperdiçando, jogando no chão, fazendo uma bagunça dentro de casa com o chocolate. E eu estava brigando, falei assim, não para com isso, não está estragando o chocolate maravilhoso. Aí eu acordei. Mas, mudando de assunto, vamos corrigir a atividade? Página 115, número 8, por favor, ok? Página 115, número 8. Eu passei algumas atividades, leis seno e cosseno. Maravilha de Deus essa matéria, tá? Porque isso aqui ajuda muito a gente descobrir valores aí dentro do triângulo quando a gente tem somente os ângulos. Determine o valor de x nas figuras. Então, a letra A, eu tenho um triângulo maravilhoso, eu tenho três medidas de lados, que são 10, x, 20 e o ângulo de 60. Eu posso usar qual teorema aqui? Leis do seno ou leis do cosseno? Tanto faz, tá? Você pode usar qualquer um. Só que para usar do seno, eu precisaria ter mais um ângulo, porque eu precisaria fazer uma regrinha de 3 aqui com duas vezes os senos, né? Nesse caso não dá, então eu vou ter que usar do cosseno. E como é o teorema do cosseno? Esse ângulo está de frente para x, né? Que seria o seu correspondente, então eu utilizo o x como principal aqui. 10 quadrado, 20 quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes cosseno de 60 graus. X quadrado é igual a 100 mais 400, menos 2 vezes 10, 20 vezes 20, 400. 400 vezes cosseno de 60. E aí, quanto dá o cosseno de 60? Nem faço ideia. 30, 45, 60, seno, cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 sobre 2. Descobri. Então, colocarei aqui 1 sobre 2. Nesse momento eu preciso fazer a multiplicação primeiro, tá, gente? Antes de fazer os outros cálculos. Então, aqui, ó, 400 vezes meio, tá? 400 vezes meio dá 200. Então, eu tenho 500 menos 200. 500 menos 200. X é igual a raiz de 300. Aqui eu preciso fatorar o 300 para achar a raiz dele. 2, 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5 e por 5. Então eu tenho 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Terminamos a atividade. Valor de x, 10 raiz de 3. Ok? Lindo, não é? Maravilhoso? Continuando, letra B. Também teríamos um triângulo. Os lados desse triângulo têm medidas de 5 raiz de 2, ângulo de... Opa, está ativado aqui. 5 raiz de 2, 45 graus, x e 10 graus. Ok? Lindo, maravilha? Vamos lá, vamos fazer, vamos continuar. Ângulo x, né, é o oposto, então eu vou utilizar ele como principal. X quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 5 raiz de 2 vezes 10, 5 raiz de 2 vezes 10, vezes o cosseno de 45. Nossa, tinha que ficar tão apertado. X ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado, eu preciso elevar o 5 e a raiz. Então fica 25, né, vezes 2, porque o quadrado aqui corta com a raiz. 25 vezes 2, 50. Mais 100, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. 100 raiz de 2, deixa eu escrever isso aqui. 100 raiz de 2 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. X ao quadrado é igual a 150, já estou resolvendo desse lado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui, ó, dá 2. 100 vezes 2, 200.
dividido por 2, 100. X² é igual a 50, raiz de 50. Deixa eu fatorar o 50 aqui. Por 2, 25, 25, 5, 5. Então vai dar 5 raiz de 2. Esse aqui é o final. Ok? Tudo bem? Questão C. 120 graus, 10 e 20. Pessoal, tem uma característica do ângulo de 120 graus, que é linda, tá? Mas tem que ser um triângulo isósceles. A gente vai passar por isso daqui a pouco. Resolvendo esse problema, eu tenho que o x corresponde ao 120. X² é igual a 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes cosseno de 120 graus. Quero te dizer uma coisa muito importante desses 120 graus aí, ok? Quando a gente tem um ciclo trigonométrico, ok? Ó, ciclo trigonométrico, eu tenho valores que são correspondentes, né? Então, deixa eu desenhar o eixo XY aqui para você entender. O ângulo de 120 graus, aqui está o ângulo de 90, 120 graus está mais ou menos aqui, correto? 120, de 90 até aqui, ó, ele possui 30 graus. Isso que eu quero te mostrar. Se você fizer a mesma coisa para o outro lado, esses 30 graus aqui, 90 menos 30 dá 60 graus, correto? Então, o ângulo de 120 e o ângulo de 60... Opa! Louco para entrar, gente, tá? Não assusta não. Ele acorda, ele quer vir aqui no quarto, quer me ver. Eu fico triste que eu não posso agora, mas eu preciso gravá-lo. Ó, continuando. O ângulo de 60 e o ângulo de 120 possui o mesmo valor de seno, ok? Tá vendo ele aqui, ó? Seno. E possuem o mesmo valor de cosseno. Olha aqui, ó. Cosseno. Só que um está positivo e o outro está negativo. Conseguiu visualizar isso aí? O ângulo de 60 e o ângulo de 120, que eles são ângulos correspondentes. A gente estudou isso início do ano. Olha aí, são esses 4 ângulos aí que são correspondentes, tá? Então eu tenho os mesmos valores de seno e de cosseno, mudando o sinal conforme for o sinal aí do seno ou do cosseno. Como nesse caso é cosseno de 120, o cosseno está com sono, está deitado, o seno está sem sono, está em pé, então eu tenho que olhar somente essa linha aqui, ó. Somente essa linha. Como aqui é zero, para este, zero está no meio, para um lado é 1, para o outro lado menos 1. Lembra da retinha numérica. Então, como o cosseno está desse lado esquerdo, o valor dele é negativo, tá? Lembra desse detalhe aí, para você não errar a atividade. Qual é o cosseno de 60? É mais meio. Qual é o cosseno de 120? É menos meio, só muda o sinal. Observou que muitas das vezes a gente não precisa da tabelinha, né? Selecione. Aí, selecionou. Então, x² igual a 100 mais 400 menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 20, 400 vezes menos meio, que é o cosseno de 120. X² é igual a 500 mais 200. 400 vezes meio dá 200. Menos com menos dá mais. X² igual a 700. Raiz de 700. Tenho que fatorar os 700 para eu saber quanto que isso vai dar, né? Por 2, 350. Por 2, 175. Por 3, 8, 13. Não dá. Por 5, 20. Não sei fazer 175 por 5 de cabeça, não. Vou fazer aqui. Por 3, 35. Por 5 de novo dá 7. Por 7 dá 1. Então eu tenho 5 e 2. X é igual a 10 raiz de 7. Terminamos? Coisa linda? Olha aí. Maravilha, né? Continha maravilhosa essa. Gosto demais. Espero que esteja certa. Continuando. Questão letra D. Um hexágono regular. Observe que tem escrito aí no cantinho, tá? Tem o desenho de um hexágono regular. Tem um risco assim. Esse valor aqui é o valor de x. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Como que eu faço essa questão? Eu preciso descobrir o valor desse ângulo aqui. Como que eu descubro o valor de um ângulo de um polígono regular?
Na verdade, qualquer polígono que seja convexo, né? A gente usa a fórmula. A soma dos n lados é igual a n menos 2 vezes 180. Lembra dessa formulazinha? A gente descobre essa fórmula, caso você não lembre, você vai fazer o Enem. Você pega um vértice qualquer e começa a ligar os outros, transformando em triângulos. Quantos triângulos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 triângulos, perfeito? Então, 4 vezes 180. Aí seria a soma dos ângulos. Pode fazer isso dessa maneira, tá? Então, eu quero te mostrar que usando a fórmula ou dividindo, o resultado é o mesmo. São 6 lados, então será igual a 6 menos 2 vezes 180. 4 vezes 180, 360, 720 graus. Então, a soma de todos os 6 ângulos, 720. Eu quero 720 dividido por 6, porque eu quero saber só um. 120. Então, esse ângulo aqui vale 120 graus. Quer dizer que x vale 5 raiz de... Pessoal, todas as vezes que tiver ângulo de 120 num triângulo isósceles, quer dizer que 5, ângulo de 120 no meio, o x tem um valor correspondente ao lado. 5 raiz de alguma coisa, que a gente vai descobrir agora. Então, eu vou utilizar x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes cosseno de 120, que eu já sei que vale menos meio. X ao quadrado é igual a 25 mais 25, 50, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 2, 25. Deu 75. Raiz de 75, para achar o valor de x, por 3, 25, por 5, por 5, quer dizer que x é igual a 5 raiz de 3. Olha aí, 5 raiz de 3. É só acrescentar o raiz de 3 no final. Todas as vezes que a atividade pedir um ângulo de 120 num triângulo isósceles, lado raiz de 3. Perfeito? Isso aqui é uma regrinha da lei do seno e do cosseno e a gente pode adiantar o cálculo fazendo dessa maneira sem problema nenhum, beleza? Pode utilizar, você vai usar isso no Enem se Deus quiser. Questão E, para terminar. Eu tenho um octógono regular. Gente, eu acho que meu tablet não desenha octógono, mas mesmo assim eu vou tentar. Não fluiu. Isso aqui é um hexágono. Não consigo desenhar um octógono. Tá? De qualquer forma, custa nada fazer um desenho mais ou menos aqui. Aí, tem um octógono. A atividade marcou o ponto central, fez esse ângulo aqui. Aqui tem um valor de x, 10 e 10. Então, eu preciso saber o valor desse ângulo aqui. Vou chamá-lo de alfa. Isso é um alfa, tá? Não, número 2 não. Qual é o valor desse ângulo alfa? Como é que eu faço para descobrir isso? É tranquilo, tá? Lembra que aqui a gente tem uma circunferência e que se você continuasse, ó, você teria 8 triângulos. Deixa eu apagar esses valores para não confundir. Eu tenho 8 triângulos. O círculo tem quantos graus? 360? 360 dividido em 8 partes iguais. Perfeito? Simples de fazer, não é? 36 dividido por 8, 4 dá 32. Sobram, já perdi as contas já, sobram 4. 0, 5, 0. 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ângulo de 45 graus, e o valor dos lados medem 10 e 10. Agora, eu aplico a fórmula. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 45 graus. X ao quadrado é igual a 100 mais 100, 200, menos 2 vezes 10, 20 vezes 10, 200, vezes raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45. X ao quadrado é igual a 200, menos 200 raiz de 2, 100 raiz de 2. Agora você vai passar raiz para o outro lado. 200 menos 100 raiz de 2. Olha que doideira que virou isso! Para aqui mesmo, para. Quer continuar? Vamos continuar não. Vamos deixar do jeito que está, porque isso é uma bagunça. A gente poderia até pensar nessa possibilidade, mas o cálculo vai ficar extenso. E até aqui está ótimo, beleza? Fluiu? Tranquilo? Pessoal, olha só, atividade terminamos, tá? Essa atividadezinha linda, maravilhosa. Quero dizer para vocês que nós vamos fazer
algumas atividades ainda, que não são difíceis, tá? Nós vamos fazer aqui atividades propostas. Eu só queria ver um pequeno detalhe da nossa vida, e que eu não encontrei aqui na apostila. Contudo, tudo bem, todavia. Contudo, tudo bem, todavia. Isso aí, eu queria ver quanto que a apostila achou nessa atividade aqui, para a gente passar para vocês a resposta exata. Na verdade, a apostila também não resolveu, né? Tudo bem, sim. O que a apostila fez aqui? Como eu tenho essa raiz aqui, ó, ela foi e colocou o termo em evidência. Por exemplo, eu tenho 100 em evidência, correto? Dos dois lados aqui eu tenho 100 vezes 2 e aqui eu tenho 100 vezes raiz de 2. Deixa eu apagar alguma coisa aqui para a gente conseguir fazer. Colocando o termo em evidência, x é igual a raiz de 100 que multiplica 2 menos raiz de 2. É isso aqui que a atividade fez, tá? Como tem uma multiplicação com raízes, esse 100 eu posso calcular. Então, x é igual a 10 que multiplica 2 menos raiz de 2. É isso que a atividade fez, terminou aqui, tá? Então, não fez muito mais que a gente, não. Olha só, para vocês fazerem, página 16, exercícios propostos, vamos fazer A1, 2, 3 e 4, ok? 4 atividades, página 16. 116, 1, 2, 3 e 4. Fluiu? Tranquilo? De boa no Alagoas? Fique com Deus, tá? Até a próxima. Pessoal, não precisa me mandar foto dessa atividade, perfeito? Não precisa me mandar. Eu vou fazer algo parecido com o que a gente estava fazendo dentro de sala. A próxima aula eu pretendo fazer essa aula ao vivo e a gente conversa melhor sobre isso e eu explico para vocês como que vai funcionar, tá joia? Ó, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.